E quando nós falamos em intoxicação e perda de animais no confinamento, é importante dizer que isso não é uma coisa que acontece com frequência, mas pode acontecer. E essa intoxicação que nós vamos falar hoje é de micotoxinas. E o que acontece com as micotoxinas no confinamento? É um tipo de intoxicação que ela é perigosa, que pode levar à perda de um ou mais animais. Acontece de uma hora para outra, por exemplo, com a chegada de uma matéria-prima que não está boa, que está contaminada e que afeta importantemente o confinamento. Como essas micotoxinas, como elas chegam até o confinamento? Elas chegam porque existe a proliferação dos fungos. E esses fungos, eles estão presentes no ambiente. Os fungos, eles estão presentes, na verdade, em todos os locais. Fungo é uma coisa normal e tem muito fungo que é bom. Nem todo fungo, ele é patogênico. No caso das micotoxinas, elas são produzidas por fungos que são caracterizados como fungos filamentosos. E esses fungos filamentosos, eles se desenvolvem junto com outros fungos, como, por exemplo, com as leveduras, em alguns alimentos, como, por exemplo, na silagem. E de onde vêm esses fungos filamentosos? Já que eu disse que eles podem estar presentes nos alimentos, eles podem vir do chão, eles podem vir do ambiente, de vários locais, e chegam nos alimentos. Por exemplo, quando eu tenho condições para que esses fungos se desenvolvam, quando eu tenho condições de ambiente para que esses fungos cresçam e se desenvolvam, eu vou ter a produção dessas micotoxinas, que é um produto desses fungos, da multiplicação desses fungos. E nem sempre a contaminação de micotoxinas ela é muito alta. E hoje nós vamos falar de algumas situações onde essa contaminação ela é excessiva e isso faz com que o alimento realmente fique impróprio para o consumo dos animais dentro do confinamento. E por isso mesmo que esses animais que comem esse alimento que está com um alto grau de contaminação, eles podem sim vir a morrer. Né? Eles podem sim, você pode sim perder esses animais. Então, quando tem esse ambiente favorável, os principais fungos, e aí são vários fungos e muitos tipos de micotoxinas, mas os principais fungos são os aspergilos, o fusarium, o penicillium, enfim, fungos que produzem, que estão presentes mais comumente dentro do ambiente. Existem os fungos que eles são os fungos de campo, e existem os fungos que são os fungos de armazenagem. Os fungos de campo, eles acometem os alimentos quando eles ainda estão no campo, quando eles ainda não foram colhidos. E os fungos de armazenagem, eles já se desenvolvem quando o alimento está estocado. E pode haver, em alguns momentos, a condição desse alimento se deteriorou muito. Ou seja, o alimento foi muito contaminado. E aí sim eu vou ter um surto de morte dentro do confinamento. Quando eu tenho uma contaminação baixa, isso acontece de forma subclínica, ou seja, eu vou ter alguns sintomas, mas eu não vou ter a morte do animal. Já em contaminações pesadas, que podem ser decorrentes, por exemplo, de um erro de manejo de um alimento, no momento de fazer uma silagem, um erro de um ponto de corte, por exemplo, de um milho, ou no momento de fazer uma silagem de um milho reidratado, um erro na inclusão de água, enfim, algum processo que deu errado no meio do caminho, e aí é uma das causas principais de contaminação pesada por micotoxina. Em alguns momentos, por exemplo, eu tive uma contaminação, uma incorporação pesada de água do ambiente. Isso também é uma causa de produção intensa de micotoxina. Então, eu estou lá com a minha matéria-prima estocada, por alguma situação que eu posso não ter percebido. Às vezes, eu tenho um confinamento de escala, com um galpão de armazenagem enorme, eu não consigo monitorar esses galpões, e aí eu posso sim ter essa água da chuva entrando nesses galpões. Então, quando acontece uma situação drástica mesmo, de incorporação forte da água da chuva, a atividade de água livre aumenta muito dentro desse alimento e a fermentação acontece e também a proliferação dos fungos, principalmente fungos filamentosos, e aí a produção dessas micotoxinas. Mas esse tipo de situação é uma situação que vai ser difícil passar de forma desapercebida, porque normalmente você tem alguma alteração visual ali, desde que a sua equipe esteja atenta para esse tipo de problema, desde que a sua equipe esteja olhando para esse tipo de problema. Para que eles estejam atentos e olhando, nós temos que conversar um pouco com eles. Então, você que está aqui comigo hoje, você provavelmente já ouviu falar de micotoxina, você me conhece e eu vou te fazer um convite hoje. E esse convite é para você levar esse vídeo para os seus funcionários, conversar com eles e falar que sim, uma das causas de perda de animais nos confinamentos de morte são as intoxicações massivas por um ou mais tipos de micotoxina. E aí isso é uma situação de emergência que eu preciso combater, que eu preciso entender e combater rápido para cessar essa perda de animais.